Dubai é famosa por seus audaciosos projetos de engenharia. Mas agora, a cidade vizinha de Abu Dhabi pode superar todos eles. Este é o Capital Gate, o arranha-céu mais inclinado do planeta. Ele desafia a gravidade com uma inclinação 5 vezes maior que a da Torre de Pisa. Para fazê-lo ficar de pé, será necessária uma engenharia extraordinária que poderia reescrever as regras da construção. Obras incríveis. A Torre Inclinada de Abu Dhabi. Situado às margens do Golfo Pérsico está o território dominado por um sheik, Abu Dhabi. É o maior e mais rico dos 7 estados unificados em 1971 para formar os Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi está passando por uma das maiores reformas dos tempos modernos. Seu governante, o Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, quer juntar-se à Superliga da cidade. E está gastando mais de 200 bilhões de dólares para transformar sua capital em um destino turístico e comercial de classe internacional. Ele já gastou 3 bilhões de dólares construindo o hotel mais caro do mundo. O Emirates Palace tem 114 domos de ouro e é o máximo em luxo, onde as acomodações custam até 12 mil dólares por noite. E não é tudo. Ele construiu uma das maiores e mais opulentas mesquitas da Terra, capaz de acomodar 40 mil fiéis. A grande mesquita tem o maior carpete do planeta e o maior lustre de gemas incrustadas. Mas nem essas estruturas saciaram a sua sede pelo extraordinário. Agora o Sheik quer um edifício tão espetacular que se torne instantaneamente o símbolo internacional de Abu Dhabi. O homem designado para a tarefa de projetar esse ícone arquitetural é o primo do Sheik, Sua Alteza Sheikh Sultan bin Tarnum Al Nahyan. Arquiteturalmente, será um prédio único e colocará Abu Dhabi entre os centros culturais do mundo. A arquitetura faz parte da inspiração e da arte. É um desafio difícil. Este é um lugar onde a norma é a engenharia radical. Vizinho ao Emirado Dubai, já foi construído o arranha-céu mais alto, o Burj Khalifa, com 828 metros, e o luxuoso hotel Burj Al Arab. O Sheikh Sultan lidera uma equipe de arquitetos e os orienta. Não é para ser o maior ou mais alto, mas para desafiar as regras da arquitetura. Para Neil van der Veen, um dos conceitos é uma oportunidade única. Para nós, qualquer coisa seria possível. Realmente, podíamos fazer qualquer coisa. Poderíamos fazer algo na arquitetura que demonstrasse que Abu Dhabi está na vanguarda da tecnologia. Os arquitetos buscam inspiração na paisagem de Abu Dhabi e a encontram nas dunas varridas pelos ventos e nas ondas do Golfo Pérsico. Tiramos a ideia do vento e da água, ambos dinâmicos, de ritmo fluente da natureza, e nos perguntamos como poderíamos capturar isso. O resultado foi uma face muito mais suave. Eu fiquei muito contente quando vimos, porque um edifício assim causa uma impressão nos primeiros segundos. A equipe apresenta um projeto extraordinário. Uma torre espiralada, 160 metros a partir do chão. Inspirada pelo turbilhão dos ventos e o impacto das ondas sobre a areia.
Nesse edifício, que desafia a gravidade e tem quase 5 vezes o tamanho da Torre Inclinada de Pisa na Itália, nenhum ângulo é igual ao outro. É uma estrutura para surpreender. Queríamos que fosse assim. De repente, a visão de algo que se destacasse, que não tivesse limites. O Sheikh Sultan quer que os andares baixos se tornem o mais prestigioso endereço comercial de Abu Dhabi. E os últimos 18 andares, um hotel 5 estrelas condizente com a realeza. Mas, para o máximo impacto, este arranha-céu também precisa de uma localização influente. O Sheikh decide que a torre se erguerá próximo a um monumento de importância nacional, o Grand Stand. Construído por seu tio e fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed, é utilizado até hoje para comemorações nacionais. Este monumento e o arranha-céu farão a ligação do passado com o presente de Abu Dhabi. Nos últimos 50 anos, esta terra passou por mudanças radicais. A descoberta de uma grande reserva de petróleo em 1958 deu início ao progresso. O governante de Abu Dhabi, Sheikh Zayed, tinha uma visão: unificar os territórios governados por sheiks e assegurar seu futuro financeiro longe do domínio ocidental. Ele utilizou o ouro negro para erguer uma cidade no deserto. Hoje, o legado de Zayed está por toda parte e seu filho deseja deixar o seu próprio legado, para transformar novamente Abu Dhabi, mas desta vez para colocá-la no mapa mundial. O Sheikh Khalifa planeja um novo distrito comercial de 2 bilhões de dólares, chamado Capital Center. Situado ao longo do maior eixo comercial do Oriente Médio, o Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi é a localização ideal para um ícone arquitetônico inspirado por ela. A nova torre se chamará Capital Gate. Agora, a ideia precisa sair da prancheta de desenho para o canteiro de obras. O único problema é que ninguém jamais tentou construir um arranha-céu assim. Todos acharam que era uma loucura. Como iriam construir essa estrutura? Tornar realidade o desafio da gravidade de Capital Gate exigirá uma engenharia extraordinária, a começar do primeiro dia. Seus andares superiores inclinam-se sobre sua base em 33 metros, criando uma força imensa que irá querer arrancar as fundações do solo. No canteiro de obras, o arquiteto projetista Tony Archibald está assustado com a tarefa à frente. Quando comecei, mostraram-me as plantas e eu não tinha certeza de ter compreendido bem do que se tratava o projeto. Levei alguns momentos para perceber o que estávamos prestes a fazer. Manter Capital Gate de pé é um tremendo desafio de engenharia. E não se trata apenas de dominar a força da gravidade. São várias técnicas pioneiras. E a tarefa começa com as fundações subterrâneas. Em um lado do prédio, o peso desce para o chão, e no outro lado ele se ergue do chão. E isso se deve à grande inclinação com que temos de lidar. A solução requer quase 400 estacas de concreto que trabalham de 2 modos diferentes. No lado inclinado, metade das estacas empurra as forças para o chão. No lado oposto, o restante das estacas se ancora mais profundamente no leito de pedra,
resistindo às forças que tentam puxar o prédio do chão. Finalmente, para distribuir por igual as forças do Capitol Gate entre as estacas, uma laje de concreto reforçado é colocada em cima. As fundações nos ensinaram que todos os aspectos deste prédio têm de ser customizados. As escavadoras retiram 6.000 metros cúbicos de areia e em 8 semanas, centenas de estacas são cravadas no solo. Tivemos de colocar muitas estacas bem próximas umas das outras. Foi um desafio difícil. Não pode haver redução de prazo neste cronograma. O Sheikh Sultan quer Capitol Gate completo em um período absolutamente apertado. Em menos de 2 anos, Abu Dhabi sediará a reunião de cúpula sobre o futuro da energia no mundo. Mais de 3.000 delegados de 50 países e a imprensa mundial virão para o Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi. Uma oportunidade perfeita para exibir Capitol Gate e mostrar que aquela cidade está na vanguarda das inovações. Mas isso dá à equipe apenas 24 meses para projetar e construir um arranha-céu único. Com as fundações terminadas, a construção sobre o solo pode começar. Mas devido à forte inclinação, terá de ser bem diferente de uma construção convencional. Depois de fazermos as fundações, percebemos que essa era uma das muitas dificuldades. Um arranha-céu comum requer um núcleo sólido para segurá-lo de pé. Mas Capitol Gate partiria e faria cair um núcleo padrão. Os engenheiros terão de descartar o pensamento convencional e desenvolver uma forma de desafiar a gravidade. Inspirados pela paisagem do deserto próximo, com suas dunas modeladas pelos ventos, os arquitetos desenharam uma torre inclinada curva. Mas será preciso uma engenharia audaciosa para impedir que Capitol Gate desabe. Edifícios normais são construídos ao redor de um núcleo vertical, o que ajuda a levar o peso deles para o solo. A inclinação é tamanha neste prédio que um núcleo convencional não daria certo. Não se pode construir um núcleo vertical. Não é forte o suficiente. O desenho de Capitol Gate faria um núcleo convencional dobrar-se perigosamente. A saliência maciça iria forçar o núcleo de um lado, fazendo o concreto se partir. Temos que fazer assim mesmo. É mais fino. A engenheira de estruturas Mona Vazig sabe que é um grave problema que deve ser solucionado. Quando vi isto, pensei, é impossível, não vai dar certo. Eu sempre acho que é fácil para o arquiteto projetar uma coisa. Mas não é fácil para nós cumprirmos com a necessidade dele. Os engenheiros apresentaram 2 soluções inovadoras. A primeira parte do plano é construir um núcleo com uma curvatura, voltada para a direção oposta à inclinação do prédio. À medida que a estrutura subir, seu peso endireitará o núcleo. No total, ele se deslocará 350 milímetros e o efeito será significativo. O concreto que foi esticado pelo puxar das saliências será comprimido e fortalecido. Você o constrói em curva e à medida que adiciona as lajes nos andares superiores, ele volta à vertical. Basicamente, o núcleo vertical está em tensão, o que lhe confere uma força imensa. O núcleo cresce à razão de 4 metros por semana e o gerente de construção Les Fairchild é o responsável por ela.
Este é provavelmente o núcleo mais complexo que já vi. É construído em ângulo e é ele que segura o edifício inteiro. O núcleo é construído utilizando-se uma técnica chamada jump forming. Primeiro, é montado um reforço de uma densa malha de aço e um molde rodeia o aço para dar forma ao núcleo. A malha é preenchida com concreto e o molde, ou forma, é erguido pela parede do núcleo para que o processo se reinicie. Jump Form é uma plataforma hidráulica. Uma vez ultrapassados cada nível de 4 metros, nós a anexamos a algumas roldanas e ela hidraulicamente salta para o próximo nível. O núcleo será fortalecido à medida que se endireitar. Mas para suportar cargas extremas, o concreto deve ser reforçado, usando-se hastes de aço chamadas rebar. Elas são instaladas durante o dia, mas a temperatura é de 50 graus centígrados e o concreto não mistura. Ele seca rápido demais e pode rachar. Por isso tem de ser despejado durante a noite mais fresca. À medida que o núcleo vai ficando mais alto, o concreto líquido tem de ser bombeado para distâncias cada vez mais longas. A consistência de cada leva é verificada através de testes chamados de slump, para assegurar que não bloqueará os canos. Quando vemos a mistura sair da betoneira, geralmente podemos dizer se ela é densa ou mais rala. E o teste, na verdade, é para isso. Nós simplesmente suspendemos o cone e, dependendo do quanto isso reduz em altura, lhe diz exatamente qual é a consistência. Acabamos de ver 215 milímetros, que está dentro das especificações. Está muito bom. Enquanto o caminhão vai para a bomba, Fairchild precisa chegar ao núcleo. Ele pode ir pela escada, mas 90 metros é uma longa subida. Ele conhece um meio muito mais rápido, a carona no guindaste. Está indo muito bem. Temos um suprimento contínuo de concreto que estamos bombeando para os níveis superiores do edifício e o pessoal está trabalhando de um lado para as outras camadas de 1 metro de profundidade. Está tudo certo. É sempre empolgante quando despejamos concreto, porque significa que estamos avançando para o próximo nível. Mas construir o núcleo fora de alinhamento e prepará-lo com o rebar ainda não é suficiente para impedir que a gravidade derrube o Capitol Gate. Nós descobrimos uma solução pós-tensão, onde introduzimos um reforço muito maior na parede do núcleo. E aí usamos o processo de tensionamento, que é feito introduzindo-se cabos flexíveis no centro da parede. Quando chegamos à altura designada, simplesmente aplicamos tensão. Estou esticando os tendões que descem pela parede, puxando-os para que fiquem apertados. E isso é feito por uma máquina de tensão. É o que você terá quando a tensão for completada e quando a carga for aplicada ao núcleo. Ele ficará intacto e o reforço adicional evitará que desabe. Para pós-tensionar o núcleo, 146 tendões de aço são passados verticalmente pelo concreto. Cada tendão tem 20 metros de comprimento e passa por 5 andares do edifício, sobrepondo-se para o máximo de força. Quando os tendões são esticados, o estresse anula a força de empuxo criada pela forte inclinação, impedindo que o concreto se rompa. No canteiro de obras, a equipe está pós-tensionando o núcleo, mas ninguém tentou isso verticalmente em um arranha-céu. O longo tendão é erguido para o topo do núcleo.
A equipe usa tendões de aço, forçando-os a passar por um ducto já moldado no núcleo. Uma vez posicionado o tendão, a equipe prende as duas extremidades, pronta para tensionar seus fios individuais. Cada um dos cabos é esticado individualmente. Equivale a 5 carros de passeio puxando um lado de uma corda. Um tendão de aço foi esticado a um nível certo de tensão. O concreto pode continuar a ser despejado para cima. A quantidade de cabos utilizada chega a aproximadamente 120 toneladas e 120 mil metros em comprimento, cerca de 44 vezes o tamanho da ponte Golden Gate. Esse processo é repetido vezes sem conta e significa que o núcleo deve suportar as imensas cargas geradas pela inclinação radical de Capital Gates. Mas agora, um desafio ainda maior deve ser enfrentado. O edifício está torcido. A inclinação deverá se transformar de teoria em prática. E mais uma vez significará quebrar as regras da arquitetura. Para criar o ícone arquitetônico de Abu Dhabi, o Capital Gate precisará de um quadro de inclinação curva exterior. Porém, mais uma vez, a inclinação extrema do edifício criará um problema. A forma do prédio com essa inclinação muito pronunciada significa que as soluções para edifícios tradicionais não irão dar certo, não há como. O projeto do edifício exige que ele seja fino para maximizar o espaço do solo e permitir grandes janelas panorâmicas. Irfan Ahmed é um dos engenheiros que terá de encontrar uma solução. Para engenheiros estruturais, é sempre desafiador aceitar um requisito arquitetônico. Eles sempre querem mais fino, mais fino, mais fino. Surpreendentemente, a humilde galinha ajudou nesse dilema de engenharia. É essencial a estrutura de uma pele envolvendo o edifício, à semelhança de um ovo. Um ovo suporta grande peso, porque a força é distribuída por igual. O que quer dizer que a casca pode ser fina, criando mais espaço em seu interior. É muito fina e muito forte. Se eu tentar quebrar este ovo, verão que ele é incrivelmente resistente. Vejamos então. Aqui eu tenho 170 ovos e vamos colocar blocos pesados em cima deles. A hora da verdade. Até aqui tudo bem. Cada um desses blocos pesa 15 quilos. Temos aqui quase a metade do peso de um carro sobre os 170 ovos. Vamos ver até onde eles aguentam. São 30 blocos. E acho que agora já atingiu o limite. Esses ovos acabaram por se quebrar sob o peso, mas suportaram mais de 450 quilos, metade do peso de um carro de passeio. Capital Gate não pode canalizar forças com cascas de ovos, mas pode aplicar esse mesmo princípio usando um Dia-Grid. O Dia-Grid é uma gigantesca malha de aço que envolve o núcleo. São vigas de aço que se conectam formando uma seção cruciforme. 720 seções interligadas para formar o Dia-Grid fino, porém tremendamente forte. Juntos, os cruciformes distribuem igualmente as forças para o exterior do edifício. Isso funciona formando uma rede uniforme que distribui igualmente as forças, ajudando-nos com as seções mais finas. No canteiro de obras, uma equipe de 240 fabricantes de aço montam o Dia-Grid. Eles construíram a parte vertical, mais fácil, de Capital Gate. Mas agora a estrutura está começando a inclinar-se, tornando a instalação ainda mais desafiadora.
Cada seção cruciforme pesa até 16 toneladas e tem uma geometria única. Por isso, deve ser erguida obedecendo um ângulo preciso. Se o diagrid não for montado com precisão milimétrica, a malha não canalizará o peso e a estrutura poderá ser enfraquecida. Os engenheiros devem manter uma comunicação estreita com os fabricantes de aço. Eles desenham e manufaturam o diagrid a 150 quilômetros de distância, no emirado vizinho de Sharjah. Aqui a tecnologia de ponta é a norma. Eles construíram uma das torres Petronas da Malásia e os arranha-céus icônicos de Dubai, o Burj Al Arab e o Burj Khalifa. Mas o desenho revolucionário de Capital Gates exige o máximo, até desses especialistas. No térreo, o engenheiro projetista P. Bhaskaran e sua equipe precisam utilizar um software de 3D para enfrentar o diagrid altamente complexo do edifício. É feito um modelo em 3D e quaisquer falhas poderão ser facilmente identificadas. Cada uma das 720 seções cruciformes é criada com precisão. Não apenas para canalizar uma força imensa, mas para ligar-se com precisão milimétrica umas às outras e à fachada em vidro. E para medir seus ângulos exatos, a equipe utiliza uma tecnologia da velha escola, GIS. Pode ser algo simples, mas é altamente acurado, assegurando que todos os elementos se juntem. Para manter o ritmo da construção, a fábrica precisa produzir 18 seções cruciformes por semana. Construir um prédio tão grande em um espaço pequeno de tempo só é possível trabalhando-se 24 horas por dia. À medida que os arranha-céus vão atingindo novas alturas, as longas horas começam a compensar. Esse projeto leva a tecnologia do diagrid ao seu extremo absoluto e muito além do que se conseguiu até agora. Até em sonho pensamos nesse projeto. Quando vemos a estrutura se formando, esquecemos-nos das longas horas despendidas e das noites sem dormir. Um colosso está surgindo das areias de Abu Dhabi. Agora esta torre inclinada deve vestir-se com uma fachada de vidro. E como toda estrutura que desafia a gravidade, precisará de uma engenharia revolucionária. A estrutura envidraçada inclinada é um grande problema. Revestir seu contorno incomum com vidro curvo iria estourar o orçamento. Por isso, deverão ser usadas vidraças planas de custo efetivo. Felizmente, a geometria da Grécia Antiga poderá ajudar. Quando se tem uma forma complexa, orgânica, curva, a única forma de moldá-la com linhas retas é utilizando-se triângulos. Vidraças triangulares podem girar em 3 direções e, quando juntas, podem cobrir superfícies geométricas complexas. Porém, como cada ângulo do prédio é único, serão necessárias 26 mil vidraças triangulares para formar a fachada. Com tantos triângulos de vidro para cortar, as fábricas locais entram em ação. Cada vidraça passa por um cortador automatizado para garantir o corte em formato de diamante. Os triângulos seguem então para a linha de produção. A equipe está sob pressão constante para enviar vidro suficiente para o canteiro de obras. Após várias semanas, 8 diamantes estão no lugar e mais 100 estão à espera. Mas o desenho do vidro não é nada convencional.
e precisa passar por vários testes para que prove servir para o seu propósito. Por já termos começado a instalação dos vidros, os resultados desses testes são muito importantes. Cada painel é colocado sobre o outro, e se houver algum problema, teremos de começar tudo de novo, o que traria consequências desastrosas para o programa. Esta não é uma pele de vidro comum. Afinal, o núcleo de Capital Gate se fortalece à medida que cresce. O arranha-céu não irá parar de se mover até depois de completado. Fachadas de vidro normais podem se acomodar aos movimentos causados pelo vento e às mudanças de temperatura. Mas para impedir que o vidro se quebre e manter o prédio impermeável, os painéis devem ser projetados para um deslocamento de até 20 milímetros. A escala desse tipo de movimento é quase desconhecida no sistema envidraçado. É uma grande quantidade de movimentos. Com a instalação dos vidros em andamento, o gerente de construção, Craig Rooney, precisa conhecer o desempenho dos painéis. Não queremos instalar tudo pensando que fizemos um ótimo trabalho e depois ver que há vazamentos. Os painéis devem ser testados até o seu limite em um laboratório de Dubai. O motor de um avião e muitos litros de água simulam a pior das hipóteses em termos de clima. Agora, a hora da verdade. Qualquer vazamento poderia ser um desastre, e a notícia não é boa. No primeiro teste houve um vazamento e isso teve um efeito devastador na equipe. Foi muito alarmante. Os diamantes se ligam uns aos outros por duas camadas de vedação flexível, permitindo que os diamantes se movam e não deixem entrar água. Mas se a água escorrer pela camada externa, tubos de drenagem colocados em intervalos farão com que ela flua. O painel falhou no teste. A água penetrou na vedação interna. Se fosse uma falha fundamental, teríamos de voltar às pranchetas e o custo e o orçamento iriam para as alturas. O painel é examinado. Respostas são necessárias e rápido. Felizmente não foi um erro de projeto. Eles descobrem que um tubo de drenagem está bloqueado com areia. Problema resolvido, a instalação pode continuar. Mas, como sempre nesta construção audaciosa, um problema é resolvido e outro já está surgindo. Para dar ao saguão do Hotel 5 Estrelas de Capital Gate um efeito que deixa todos maravilhados, os arquitetos novamente planejam chegar ao extremo. Eles querem construir uma piscina e um restaurante pendurados a 100 metros do chão. Com 18 meses de construção, o estilo de Capital Gate está prestes a oferecer uma nova inclinação à vida nas alturas. Os arquitetos querem uma piscina e um restaurante suspensos, mas será uma dor de cabeça para a engenharia. Há muitos requisitos exigidos pelos arquitetos que nos deram problemas como engenheiros, mas é preciso a certeza de se ter uma estrutura segura. O projeto pede uma extensão de 2 andares sem qualquer sustentação visível. Mas só a água da piscina pesará 150 toneladas. A imensa estrutura precisa de reforço. Precisamos de sustentação lá de baixo, do contrário não haverá solução. Eu não creio que se possa ter um cantilever tão grande neste edifício. O projeto só dará certo se for sustentado por 22 escoras de aço para levar o peso de volta ao edifício. E as escoras precisam ser delicadas para combinar com a estética exigida pelos arquitetos.
no canteiro de obras. A 90 metros de altura, a piscina e o restaurante estão tomando forma. Todos os elementos estruturais estão em posição, com exceção de um. A equipe está erguendo a última viga de assoalho de 6 toneladas. Foi necessário um grande trabalho de guindastes, mas uma das mais altas piscinas suspensas do mundo saiu da planta para o edifício. Todas as linhas desenhadas são as mesmas, mas com um guindaste, a sensação é indescritível. As escoras e conexões da estrutura também são elegantes. A ideia por trás dessas junções é que elas se comportem como insetos que podem andar sobre a água. São suficientemente leves para que a tensão de superfície os mantenha acima da água e esses pequenos suportes dissipem a força de todo esse peso. Capital Gate está se tornando rapidamente um marco de Abu Dhabi. Mas, quanto mais alto ele fica, maior é o problema com o peso de seus andares superiores. O arranha-céu precisa de uma dieta. Desta vez, os arquitetos inventaram uma solução inteligente. O edifício tem muitas surpresas visuais. Uma das mais importantes é o átrio interno. É como um poço que traz a luz do céu para dentro do edifício, estendendo-se por mais da metade de sua altura. Começa bem pequeno no fundo, abrindo-se como um grande funil. Este buraco cavernoso é bom para reduzir peso e minimizar forças. Mas o átrio é uma faca de 2 gumes. Os andares são críticos para transferir carga do diagrid para o núcleo. Um gigantesco buraco através de 18 andares significa que este peso tem de achar outro caminho. É um grande buraco em cada andar, mas nossos engenheiros deram conta do recado. Você não quer uma abertura no seu chão, você quer ter mais concreto reforçado para transferir essas forças. As forças precisam de um caminho para sair. E a solução é pioneira. Uma rede de aço interna refletindo o diagrid externo. É a primeira vez que ouvimos falar nesse feito. Na verdade, o diagrid interno é uma parte fundamental da estrutura. Esse esqueleto interno em forma de funil carrega o peso de um edifício de 18 andares em sua base e no núcleo. Mas a carga é extremamente grande para uma área tão pequena. Para impedir que o átrio perfure a parede do núcleo, o concreto precisa de proteção. A resposta? 6 gigantescas placas de aço que sustentam a conexão para a parede do núcleo. As conexões são uma fantástica obra de engenharia. Tem 8 metros de altura, espalham-se por 2 andares e se conectam de volta ao núcleo. O átrio quase terminado coloca Abu Dhabi um passo mais perto da consecução de um marco icônico. Mas à medida que o sol se põe, essa não é a única comemoração acontecendo. No canteiro de obras, a equipe indiana celebra a bênção anual do deus hindu Vishwakarma, o protetor dos arquitetos e engenheiros. Suas vidas dependem de segurança, e embora eles usem o equipamento necessário e sejam altamente capacitados, trabalhar com grandes seções de aço nas alturas nunca é livre de riscos. Nós honramos nosso Deus e recebemos as bênçãos para a segurança dos nossos trabalhadores e para a conclusão adequada da obra. As ferramentas básicas usadas pelos trabalhadores são colocadas na frente da imagem do Deus para que sintam estarem em boas mãos. As ferramentas estão abençoadas e o moral da equipe está alto. Mas os instaladores dos vidros, erguendo os painéis a 100 metros de altura, têm certa dificuldade. Os ventos imprevisíveis de Abu Dhabi.
Se o vento for forte demais, dá para sentir quando suspendemos o vidro através de cordas. Sempre fico nervoso quando vejo o painel começando a virar. E isso me faz temer quando vejo os vidros subindo e começando a se mover. Meyer tende a agir rápido, ou este vidro de 4 toneladas pode se chocar contra o prédio. Não é a primeira vez que a suspensão dos vidros é atrasada pela mudança de tempo. Nesse passo, Meyer não instalará os 107 painéis restantes a tempo. Mas os ventos de Abu Dhabi não são o único problema enfrentado pela equipe de Capital Gate. Um pedido de última hora chega do escritório do Sheikh e poderá ter sérias implicações. Faltando 6 meses para a conclusão, a equipe de Capital Gate iria direto para casa. Mas esses planos talvez tenham de ser postergados. Recebemos uma ligação dizendo que teríamos de colocar um heliponto no telhado, o que pensei ser uma brincadeira, mas fiquei atônito por ter recebido essa instrução tão tarde. Integrar o que será o mais alto heliponto de Abu Dhabi ao topo do mais audacioso edifício do mundo parece um pedido simples no início. Mas, na verdade, ele apresenta 2 problemas sérios. Primeiro, criará novas forças que deverão ser absorvidas pelo núcleo já forçado. E segundo, os ventos imprevisíveis que podem causar condições de voo potencialmente letais. Temos a mudança abrupta do vento, que pode fazer o helicóptero se inclinar, o que é um grande risco. Essas mudanças rápidas do vento, conhecidas como wind shear, podem causar um efeito nas hélices do helicóptero, desviando-o do curso ou mesmo fazendo-o cair. Não pode haver margem de erro no tocante à segurança. A única forma de prever como será o wind shear no alto do prédio será fazer uma simulação em um túnel de vento. Em Londres, na Inglaterra, um modelo em escala de Capital Gate está sendo colocado em um túnel de vento de alta tecnologia. Como a equipe temia, em segundos a condição de wind shear aparece. Correntes de ar estão soprando no topo do prédio para depois separarem-se da superfície, formando uma espiral de turbulência. O engenheiro especializado em ventos Leighton Aurelius sabe que as consequências podem ser sérias. Se os pilotos perderem o controle dessa bola de energia, eles podem de fato se chocar contra o heliponto, ou pior ainda, com a própria torre. Mas não é só isso que o teste do túnel de vento revela. O vento sobre o heliponto também cria fortíssimas forças de sucção. Estamos falando de uma força violenta, tentando tirar o heliponto do alto do prédio. Algo como se vários caminhões grandes o estivessem puxando. Para tornar o heliponto seguro, Aurelius e sua equipe têm de esquecer o pensamento convencional. Não achamos que baixar o heliponto tornaria o projeto ótimo, mas reduziria o peso e proporcionaria condições mais seguras para os pilotos fazerem o pouso. Baixando o heliponto somente 2 metros, diminuiria em muito a ameaça de wind shear e o núcleo de Capital Gate suportaria cargas extras. Estamos aliviados. Os testes confirmaram que poderemos fazê-lo conforme o desenho original, que é muito baixo, e o perfil na silhueta dos prédios será exatamente como queríamos. Mas serão necessários mais 5 meses para fazer a planta do heliponto e um guindaste para construí-lo. Com apenas algumas semanas para a hora zero, a equipe está instalando um dos últimos painéis de vidro. É um momento que já pareceu estar muito longe. No meu escritório eu tenho uma planta de todos os painéis que devo instalar. E no início eu parecia estar na prisão marcando os dias na parede. Pela primeira vez achei que não terminaria este projeto. Apenas 10 meses desde que o primeiro painel foi colocado, a fachada brilha ao sol.
Os acabamentos internos de Capital Gate levarão outro ano. E só então, seu hotel 5 estrelas e o mais incomum endereço comercial de Abu Dhabi começarão a funcionar. Por incrível que pareça, a equipe criou uma das mais extraordinárias megaestruturas do planeta. Capital Gate ergue-se em espiral por 162 metros. Foram quase 6 milhões de horas-homem para ser construído e sua inclinação é espetacular. É impressionante admirar sua inclinação. Foi uma façanha incrível da engenharia. Parece que passei uma eternidade aqui, mas provavelmente foram os 2 anos mais rápidos da minha vida. Foi uma jornada fantástica. Aprendemos muito e creio que demonstramos que algumas coisas que parecem impossíveis ou ridículas são, na verdade, possíveis. O passado de Abu Dhabi logo estará ligado ao seu futuro por uma onda de aço que se erguerá sobre o grandstand contra o vidro espelhado do arranha-céu. Abu Dhabi é uma parte fascinante do mundo para se estar no momento. Ela diz a todos que é possível inovar, não precisamos nos ater às regras. Com a reunião sobre a energia futura do mundo de 2010 há poucas semanas, o Sheikh Sultan pode ter certeza de que Capital Gate mostrará ao mundo do que Abu Dhabi é capaz. Este edifício é realmente icônico. Ele captura o espírito de Abu Dhabi e fará parte da imagem de seu cartão postal. A equipe realizou o que muitos achavam impossível. Uma torre inclinada que reclama para si o recorde mundial do arranha-céu mais inclinado da face da Terra. Versão Marshmallow São Paulo.